Pessoal, agora vamos fazer um overview rápido sobre a identificação dos ambientes de controle. A gente já passou pelo ambiente de Entity Level, agora vamos falar sobre o Process Level, o ambiente de negócio. Ambiente de Process Level, lembrando, a partir do momento que eu tenho um ambiente mais frágil, Entity Level, eu vou exigir mais do processo de negócio, processo de TI, porque aqui existe uma certa subjetividade e aqui todas as evidências são extremamente concretas, não requer julgamento. Então, é binário, correto ou errado. Então, no caso do Process Level, são ambientes de processo, onde tem lá aprovações, conciliações, autorizações, revisões de lançamentos contábeis ou qualquer outro tipo de evidência. Esse desenho de ambiente de negócios do Process Level, para fins de SOX, no momento de controle interno, a auditoria vai requerer sobre que tipo de atividades é obrigatória. Sobre a matriz de riscos de controle, onde eu tenho riscos e controles devidamente identificados, onde vocês vão opinar. Para cada um desses, a avaliação através de um walkthrough, a avaliação individual dessas evidências e, no caso de deficientes, reportar suas deficiências. Cada empresa possua narrativas ou fluxogramas ou mesmo a segregação de função entre áreas, a chamada segregação manual, são documentos extremamente opcionais, mas que auxiliam toda essa avaliação. Okay? Para fins de auditoria, isso aqui são documentos obrigatórios. Essa etapa também, pessoal, para fins de alguns normativos, é conhecido como Test of Design, ou seja, eu avalio o desenho do processo. A próxima etapa é, uma vez que já está identificada os respectivos controles, keys, secundários, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, a gente passa a trabalhar exclusivamente com base de dados, que é a seleção das amostras em alto volume, e para teste buscando possíveis deficiências. Essa etapa é comumente conhecida também como teste de efetividade ou test of effectiveness, TOE. Então o pessoal tem o costume de utilizar esses termos em inglês, em especial abreviados para fins de SOX. Bom, o Process Level ele recai sobre processos de negócio. Esses processos de negócio foram selecionados através da materialidade. Esse é o ponto-chave para relembrar vocês. Lembrando, capítulo exclusivo só sobre essa etapa no livro. Em relação ao ITGC, terceiro e último ambiente de controle, esse também requer evidências efetivas, objetivas, que não tem margem para discussão, não existe subjetividade como no Entity Level, onde eu vejo lá controles de acesso, segregação, suporte ao sistema, proteção de dados, políticas efetivas. Da mesma forma que acontece no Process Level, nós temos aqui a obrigatoriedade para os documentos, segregação, matriz de risco, walkthrough e lista de deficiências, sendo opcional, narrativa e fluxograma. A segregação eletrônica, essa sim, passa a ser obrigatória para aqueles sistemas considerados chaves para a operação. Então, não basta ter... E aqui eu não estou falando de um sistema que gerencie, e sim regras que gerenciem uma segregação de acesso, ou seja, quem pode ter os respectivos acessos. Então, opinar sobre isso é uma etapa imprescindível para um trabalho de auditoria de SOX no ambiente tecnológico. Da mesma forma, se a gente faz um TOD, um teste de desenho, a gente segue para uma base amostral para os controles de IT para considerar uma avaliação do TOI em testes em busca de deficiências. Aqui alguns exemplos de como são segregados megaprocessos e subprocessos para infraestrutura e sistemas, e uma particularidade, estou colocando em discussão como a gente seleciona esses processos. Então, uma discussão que será realizada em aula, qual é o motivo que faz com que eu escolha qual processo de TI será avaliado. Aquisição e manutenção, gerenciamento de incidentes e problemas, operações, dados, ou mesmo aquisição e manutenção de software, gerenciamento de mudanças, etc. Então, como é escolhido esse processo, que a gente vai bater o martelo. Aqui são apenas alguns exemplos, não conheço nenhuma empresa certificada em SOX que tenha menos do que esses processos de TI desenhados ou mapeados para fins de certificação SOX. Podem sim haver mais. Importante destacar que, como o ITGC usa como pilar o framework para avaliação, o framework do COBIT para fins de SOX, a gente tem um mínimo requerido para fins de SOX, que é o chamado nível 3. O que é o nível 3? Um processo de avaliação da maturidade tecnológica da empresa, eu posso estar desde o inexistente até o otimizado. O inexistente seria assim, não tem um processo formal, gerenciado, de conhecimento de todos, definido não. Além de eu ter um processo devidamente documentado, ele é devidamente comunicado.
eu sei como que eu vou pedir essa solicitação desse acesso, desse e-mail, em qual sistema, quais serão as aprovações envolvidas, e eu, auditor, sou capaz de fazer uma avaliação sobre isso. Então, para fins de SOX, o nível 3 é o nível definido para fins de COVID como mínimo para passar no processo de certificação. E eu ter tecnologias envolvidas ou que otimizam meus processos de entregas de TI, de entregas de acesso, e otimizado, que avalia isso continuamente, são desejáveis, são uma questão de boa prática. Então, ponto de atenção sobre a questão de avaliação de TI. Só lembrando, eu gosto de fazer uma brincadeira em si, como que quando a gente faz avaliação de TI, até porque a gente acaba sendo submetido a tendo que fazer essas avaliações de TI, eu não tenho que ser um especialista em TI. Isso cabe destacar. Sim, tem que ter conhecimento sobre os serviços de TI, tem que ter uma familiaridade, mas não preciso ser um especialista para fins dessa avaliação. Como os usuários enxergam TI? Né? Então, tem as áreas de negócios enxergam os usuários de TI. E como TI enxerga os usuários. Então, isso é uma brincadeirinha aí que o framework do COVID, vocês têm o desafio de interligar toda a área de negócios com a área de TI. Porque vocês estão avaliando os dois ambientes. Não existe uma avaliação de controles internos, uma auditoria, que você se especialize apenas em uma etapa do ambiente de controles internos. O ambiente de controle você tem que avaliar todos. Pode ser que 5 pessoas, cada um faça uma avaliação. Um do entity level, outro do tecnológico, outro de negócio. Mas não existe uma avaliação só para certificação, tem que passar por todas. E essa brincadeira aqui se resume com a seguinte etapa, no que a gente chama de controles manuais dependentes de TI e manuais de aplicativos. São controles de TI, mas que estão presentes lá no processo de negócio. Eu tenho isso necessariamente no processo de negócio. Eu sou ligado através deles, através da segregação de função, ou mesmo das políticas, que é o chamado entity level. Então, quando eu faço um acordo em relação a essas situações. Nos controles gerais de TI, eu vou fazer os acessos lógicos, as redes, as continuidades, a gestão de mudanças de sistema. Ou seja, minha área de negócio não sobrevive sem o suporte tecnológico. É o que está por trás do sistema, tem que ser avaliado. Podemos exemplificar essa conexão também de uma outra abordagem. Processos de negócios que eu já escolhi entre a materialidade, contabilidade, tesouraria, compras e o fechamento. Eles têm lá os aplicativos, interface, parâmetros, e eu tenho os sistemas, aqueles sistemas que a gente usa no dia a dia. Esse sistema contábil, financeiro, logístico, vinculados ao processo de negócio, eles estão diretamente vinculados à questão da infraestrutura de TI. Banco de dados, sistema operacional e servidores. Isso torna então um processo auditável de controles de IT, gestão de mudanças, acesso, backup e recuperação de dados, ok? Então, nessa primeira etapa eu estou fazendo o process level, aqui é a unificação dos dois, porque eu enxergo essa informação, e esses sistemas são devidamente avaliados dentro do processo de TI. Pessoal, com isso a gente conclui toda a etapa do chamado top-down para avaliação de SOX. Avaliar os 3 ambientes que a gente olhou de forma independente nas bolinhas, então o entity level, a parte mais subjetiva, o process level, que envolve a materialidade, e os sistemas que dão suporte aos negócios, ok? Lembrando que a gente vai discutir um pouquinho a escolha desses processos.